Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para você, produtor e produtora rural que está conectado aqui ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, produtora de conteúdo agro. E hoje você vai conferir comigo o que é a tecnologia no semiárido que vai favorecer aí o cultivo da cana-de-açúcar. Mas que tecnologia que será essa? Será que há a possibilidade de produzir em ambientes totalmente adversos e levar renda e também riqueza para as mais diversas regiões do país? Para contar um pouco para a gente sobre essa tecnologia que chega ao semiárido nordestino e também a todo o semiárido ali da região centro-norte do país, eu convidei o engenheiro agrônomo, o Daniel Botelho Pedroso. Ele é especialista agronômico e ele vai contar um pouco para a gente sobre essa tecnologia, sobre irrigação inteligente. Oi, Daniel, tudo bem? É um prazer receber você aqui no podcast Agrotalk. Olá, Ângela. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre irrigação. Conta um pouquinho para a gente como que você entrou no mundo agro. Eu sou engenheiro agrônomo, né, como você bem disse. Eu sou formado pela Exalc, em Piracicaba, e me formei há pouco tempo, foi em 2002, um pouquinho de anos aí. Fiz especialização em manejo tropical de solos, também pela Exalc, e fiz MBA em gestão do agronegócio, só que focado no setor sucroalcooleiro pela FGV. Eu trabalho numa empresa de irrigação chamada Netafim, onde estou há 15 anos trabalhando como especialista agronômico, focado no desenvolvimento de projetos de cana-de-açúcar irrigada para o gotejamento. Bacana. E, Daniel, olha só, analisando, né, a região do semiárido, que aparece para a gente como uma região com elevado potencial de produção de cana, por causa da sua irradiação solar, né, por causa de altas temperaturas, clima já um pouco desfavorável com relação aí para pragas e doenças, mas a gente tem observado elevado número de horas de luz, de sol, né? E o que mais assim afeta essa região é a deficiência de chuva, né? Pouca chuva acontecendo sobre essas áreas. Por isso eu convidei o meteorologista Pedro Rigoto para falar um pouquinho do ponto de vista meteorológico da região do semiárido para a gente e falar por que é tão importante realizar um levantamento climático na região. Vamos ouvir. Basicamente, no semiárido brasileiro, né, na região do Brasil Central, a gente tem uma sazonalidade da chuva muito bem marcada, né, com chuvas mais acentuadas, principalmente no verão, e ainda tem alguma chuva significativa no outono. E aí, quando a gente entra no inverno, essa chuva acaba, praticamente ela cessa. Aí, na primavera, né, no final da primavera, já começa a voltar o regime de chuvas para entrar no verão novamente. E aí, quando a gente fala na questão do regime de chuvas, ela é muito marcada, né, como eu falei, no verão e outono, principalmente devido às altas temperaturas, né, e à umidade disponível da Amazônia, né, gerando aquelas chuvas convectivas, aquelas famosas chuvas de verão, chuvas torrenciais, né, que acontecem, elas nascem, se desenvolvem e morrem ali dentro de pouquíssimas horas, né? Então, a sazonalidade, todo esse regime de chuvas no Brasil Central, região do semiárido brasileiro, é regido por isso, chuvas mais convectivas. A região do Brasil Central, né, do semiárido brasileiro, ela é muito marcada por altas temperaturas ao longo de todo o ano. E aí, quando a gente olha também a questão do número de horas de sol, também é diretamente proporcional à temperatura, também tem altíssimas horas de sol ao longo de todo o ano. Isso porque essa região ela é uma região muito tropical e até próxima da região equatorial, né? E esse tipo de clima é um clima que recebe energia solar, radiação solar alta ao longo de todo o ano.
né? E aí a gente fazendo uma relação, um link com o regime de chuvas, né, na sazonalidade bem marcada, a gente sabe que no inverno a gente tem pouquíssima chuva na região do Brasil Central. E aí, se a gente tem pouquíssima chuva, a gente tem pouca nuvem, pouquíssima nebulosidade. E a nuvem, ela serve como um cobertor, como um tampão, né? Então, no verão, a gente tem muita chuva convectiva, a gente tem uma taxa de nebulosidade mais acentuada do que no inverno, né? A própria chuva já dá um refresco em cima da temperatura e não deixa toda aquela energia do sol chegar na superfície, aquecendo muito, né? E aí no inverno o que acontece? A gente não tem esse tampão, a gente não tem esse cobertor, não tem muita nebulosidade, tem pouquíssima. E aí toda a energia ela chega na superfície conseguindo aumentar bastante a temperatura. Então isso é um dos motivos ali para o inverno até apresentarem temperaturas mais elevadas, né, relacionada à máxima, principalmente da temperatura máxima. É importantíssimo fazer um levantamento climático para produção agrícola em qualquer tipo de solo, em qualquer zoneamento, né, de vegetação. Isso no mundo como um todo. Exclusivamente no semiárido, isso se aplica também, logicamente, porque cada tipo de cultura tem um limite, né, um limite crítico, né, de temperatura, do quanto que aquela cultura aguenta ficar sem chuva ou com chuva, para você determinar se você pode plantar aquele tipo de cultura naquela determinada localidade. É muito importante saber a distribuição sazonal hídrica, né, do quanto que chove, qual o período seco, qual o tamanho, né, desse período seco, quais os limites máximos e mínimos de temperatura. Isso tudo é de suma importância para justamente você conseguir mapear e se planejar para produzir ou até mudar o tipo de cultura. Qual que é o segredo adotado pelos produtores, pelas empresas, né, produtoras do setor de cana, de estarem migrando para essa área do semiárido? Qual que é a tecnologia aí que está chamando a atenção? Ângela, você disse muito bem. A gente tem o paradigma de pensar que a região semiárida é uma região muito pobre, totalmente desfavorável para a agricultura, ou até mesmo para uma sobrevivência digna, né? Só que isso é uma grande inverdade, porque o semiárido ele tem um dos maiores potenciais produtivos do Brasil, exatamente por esses elementos que você bem disse: altas temperaturas, irradiação solar, várias horas-luz. Isso é muito bom para o desenvolvimento da planta. O único porém dessas regiões realmente é a falta de água. Só que, felizmente, essas regiões elas acabam entrando em contato com rios, por exemplo, o caso do Rio São Francisco, que atravessa o nosso semiárido. E as empresas sucrocoleiras, elas estão observando esse potencial produtivo, elas querem aumentar a sua produção, né, sem expandir área, porque a expandir área está ficando muito cara, principalmente nas regiões centro-sul, né? Então, como eles querem aumentar esse potencial produtivo, eles estão procurando essas áreas de alto potencial. Então, a grande importância na procura dessas áreas é saber como que ela vai utilizar essas áreas. E a utilização está sendo através da irrigação. Então, o grande segredo das empresas estão procurando áreas que têm algum tipo de fonte de água, pode ser um rio ou um poço, se por acaso tiver existência, porque a grande deficiência dessa região é a falta de água. Mas quando você supre essa falta de água, é uma excelente região de produtividade. E é isso, então, que está acontecendo hoje com a cana-de-açúcar. Tem essa migração para essas áreas, essas empresas estão migrando para essas áreas e buscando, então, essa alternativa de irrigação por gotejamento. Exatamente. Temos casos, inclusive, de unidades que estão localizadas nessas áreas que chegaram a produzir em seus talhões de cana acima de 400 toneladas por hectare. E se a gente pegar uma média brasileira aí, que é em torno de 77 toneladas por hectare, é um aumento extremamente expressivo na produtividade. Sim. Eu estava lendo, inclusive, que em Juazeiro, na Bahia, já existe, né, uma indústria sucro-alcooleira em pleno aí, semiárido, que assumiu o primeiro lugar nesse ranking aí de usina mais produtiva do Brasil, utilizando, então, essa técnica de irrigação.
Exatamente, era sobre essa produtividade acima de 400 toneladas, era esse exemplo mesmo que eu estava dizendo. Sim, muito bacana. E, Daniel, é necessário fazer um levantamento assim geográfico, de clima, de solo, para indicar para esses produtores, para essas empresas, a melhor tecnologia a ser empregada naquela região? Sim, é muito importante, porque quando você faz um levantamento do clima, qual que é o dado que você obtém? Qual é a lâmina a ser utilizada? E quando você vai mais utilizar essa lâmina, ou seja, qual é o período de maior demanda? Você tendo essa informação, você distribui qual vai ser o tipo de irrigação que você vai utilizar. Se é uma irrigação de salvação, que é apenas para você salvar a cultura, ou uma irrigação por déficit, ou uma irrigação plena, que é no caso do gotejamento. Quando você tem esse dado de lâmina e de distribuição de água, ou seja, quando você vai mais precisar dessa necessidade hídrica, você consegue definir qual o tipo de irrigação que você vai utilizar ou qual o tipo de irrigação que você vai usar durante o período, seja ele uma colheita precoce, média ou tardia. E quando a gente entra na parte de solo, também é muito importante saber o seu tipo de solo, principalmente relacionado à textura do solo. Se ele vai ser arenoso, médio ou argiloso. Por quê? Porque quando você tem um solo arenoso, ele tem o que a gente chama de CAD baixa. O que é CAD? Capacidade de armazenamento de água. Quando você tem uma CAD baixa, você não pode irrigar com excesso, porque o solo não vai conseguir segurar essa água. Ao contrário de um solo argiloso, que você tem uma CAD alta e você consegue colocar mais água, porque o solo vai reter mais essa água. Então, voltando a esse assunto, se você tem um solo arenoso, isso vai propiciar a escolha de um tipo de irrigação. Por quê? Você vai necessitar de um tipo de irrigação que você consiga irrigar com maior frequência. Porque como o solo arenoso, ele não vai conseguir segurar essa água, como você vai ter uma demanda muito alta diária, você precisa de um sistema que você irrigue diariamente. Diferentemente de um solo argiloso, que você consegue aplicar mais água, e com isso você consegue fazer um turno de rega, ou seja, um espaçamento de irrigação maior. Então, com isso, você aumenta um pouco o seu leque de irrigação. Você pode usar uma irrigação plena, que é no caso do gotejamento, ou uma irrigação por déficit, que é no caso do pivô, aí você tem um leque maior de escolha do método de irrigação que você vai utilizar. Então, sim, é muito importante, tanto na parte climática, como na parte pedológica também, que é o solo. O que você orienta na questão de implementar processos assim também de preservação dos recursos naturais e do consumo consciente dessa água? Porque tem todo um trabalho envolvido atrás disso, né? Exatamente. A primeira regra para você conservar a água, que é um nosso bem mais precioso que nós temos, é fazer um reservatório, ou seja, é preservar essa água. Que a gente não pode esquecer de um assunto. Apesar de ser um clima semiárido, teoricamente não chove, os corpos de água que passam, geralmente rios, né, têm a sua nascente em outros estados. Então, em outros estados, por exemplo, no caso do Rio São Francisco, a nascente dele é em Minas Gerais. Então, o volume de água do Rio São Francisco que passa na região semiárida é altamente dependente do período chuvoso que tem em outros estados, Minas, por exemplo. Resumindo, se Minas chove bem, o volume do Rio São Francisco passando lá no semiárido vai ser alto. Se chove mal, vai ser baixo. Então, é importante nós pensarmos em reservatórios para, entre aspas, salvar essa água, preservar essa água, pegando o seu excedente no período chuvoso em outros estados. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você escolher uma metodologia de irrigação que consuma pouca água. Por exemplo, tem métodos de irrigação que você não tem um controle muito grande do manejo. Você simplesmente abre comporta, aplica água e quando acha que deu, fecha a comporta e para de aplicar água. Só que isso é um erro muito grande, porque você não tem manejo nenhum. Com certeza você está aplicando muito mais água do que a planta precisa. Então, você pensar num método de irrigação que você consiga fazer um manejo, ou seja, você aplicar exatamente a quantidade de água que a planta precisa, naquele momento que a planta precisa, é uma maneira muito, muito inteligente, muito consciente de preservar o nosso maior bem, que é a água. E você falou das plantas. Por que as plantas, então, preferem a irrigação por gotejamento? Exatamente por isso, porque na irrigação por gotejamento é o que a gente chama de irrigação plena. O que é irrigação plena? É aquele tipo de irrigação que você aplica exatamente a necessidade da planta.
a gente sabe qual que é a demanda dela, né, através da evapotranspiração, e você procura aplicar exatamente o que ela necessita, sem aplicar mais ou sem aplicar menos. Quando você aplica essa demanda, o que ocorre no solo? A gente mantém o equilíbrio entre parte mineral do solo, o ar, o oxigênio no solo também, e a parte hidrológica, que é a água. Porque a raiz, ela não só absorve água e nutrientes, ela respira também. Então, para ela é importante esse equilíbrio. E quando ela tem água, parte nutricional e oxigênio no solo, o desenvolvimento da raiz é muito maior. Se você desenvolve raiz, você desenvolve a parte aérea produzindo mais também. Quando você erra nesse manejo, você aplica mais água do que a planta precisa, você tira o oxigênio do solo, e isso é prejudicial para a planta. É por isso que a gente brinca, né, que a planta prefere mais o gotejamento, porque com o gotejamento você consegue fazer um manejo mais próximo do ideal, com isso preservando esse equilíbrio e favorecimento do desenvolvimento da planta. Agora, uma pergunta. Independente de como a forma de produção daquela cana-de-açúcar vai seguir naquele ano safra, seja por irrigação ou não seja usando a tecnologia da irrigação, sendo esperado aí então as chuvas, né, naquela localidade. A parte de preparo do solo, a parte de adubação desse solo, independente se é usada a tecnologia ou não, tem que ser feita normalmente, isso segue normal. Exatamente, exatamente. A gente não pode esquecer que na agricultura é toda uma reunião de fatores. Uhum. E você tem que favorecer a planta unindo beneficamente esses fatores. Não é só porque você vai colocar uma irrigação ou que você não vai pôr uma irrigação que você vai saltar a sua produtividade. A gente tem que corrigir os outros fatores também. Aí entra a correção do solo, por causa do pH baixo do solo, uma fosfatagem, por acaso o teor de fósforo baixa, um controle de pragas, um controle de doenças. A gente tem que lembrar que a água, ou seja, a irrigação é apenas um insumo. Todas as outras variáveis têm que ser cumpridas, porque senão entra naquela lei de Big, né, que é o dos mínimos. Aquele que tiver a maior deficiência é o que vai causar a queda na produtividade. Ô Daniel, inteligente hoje é produzir mais com menos, até você comentou isso no início do nosso bate-papo aqui. Essa tecnologia de irrigação, ela é adequada para todos os cultivos, todos os produtores podem utilizar, independente do tamanho da propriedade? Sim, a irrigação localizada, ela é adequada para qualquer tipo de cultura, né? Pode ser hortaliças, grãos, cana-de-açúcar, fibrosas, café, citros, enfim, vários tipos de culturas ela é adequada. E sim, ela também é adequada para qualquer tamanho de produtor, desde grandes grupos, né, no caso de cana-de-açúcar, de laranja, até pequenos produtores. E até gostaria de citar um exemplo. No Nordeste, o governo federal ele distribui vários lotes para produtores de fazer agricultura familiar, né? Então, eles distribuem esses lotes para as famílias de baixa renda. E junto com esses lotes, eles acabam presenteando esses produtores com um kit de irrigação, que é o nosso kit de irrigação familiar, que é para 500 metros quadrados. Então, além de receber a área, ele recebe também uma tecnologia de irrigação que permite fazer uma agricultura de subsistência. Aí eles plantam a mandioca, o feijão, só para alimentação própria. Por que esses agricultores estão preferindo tanto assim a irrigação? É muito interessante isso, porque na cana-de-açúcar sempre houve aquele velho paradigma, né? Não, é uma cultura rústica, não precisa de água, ela sobrevive com qualquer ambiente de produção. Uhum. Só que, com a necessidade de aumentar a produção, eles estavam observando que o grande gargalo era justamente a água. Vários estudos já foram realizados, né, por vários pesquisadores diferentes, que mostram que, de todos os fatores de produtividade, o clima influi em 50% na produtividade da cana-de-açúcar. Lógico que o clima a gente tem que não só entender como chuva, como temperatura e luminosidade também, mas a chuva é um dos principais gargalos. Buscando aumentar essa produtividade, eles estão procurando ambientes onde você consegue produzir mais. Só que, para isso, é necessário uma irrigação. Muitos utilizavam os sistemas de irrigação mais antigos, né? No caso de uma aspersão ou no caso de uma inundação. Mas por quê?
Porque como o gotejamento é uma irrigação relativamente nova, ela foi criada em 65, né, ela é a caçula de todos os sistemas de irrigação, existia muito medo. Será que realmente essa gotinha que sai do tubo gotejador, ele molha? Será que eu vou conseguir alimentar minha planta com adubação ou mesmo com água, só com essa gotinha? E, então, poucos grupos ou poucos produtores, eles toparam esse desafio. Só que os poucos que toparam, eles tiveram um crescimento muito grande de produtividade e aumentaram as suas áreas. Então, estão mostrando os resultados. Com isso, os grandes grupos ou os outros produtores que não tiveram essa coragem, eles começaram a testar esse sistema e estão ficando cada vez mais satisfeitos. Porque eles viram que não é um sistema complicado de se trabalhar e que está aumentando demais a produtividade deles. Isso eu só estou falando de produtividade, né? Não estou falando dos outros benefícios que estão inclusos, que é o aumento na longevidade. A gente deixa de reformar o canavial em 5 anos, que é no caso do sequeiro, e passa a reformar canaviais aí com 10, 12 anos. Tem casos até de unidades no Nordeste que estão há mais de 20 anos sem fazer reforma do canavial. E outro benefício também, que é a redução do custo de produção. Porque, obviamente, se você produz mais por unidade diária, menor é o seu custo de produção por hectare. Então, assim, está tendo um feedback muito favorável por causa desses benefícios. Eu ia te perguntar justamente isso, qual seria a eficiência dessa irrigação, né? Então, tá nisso que você disse para a gente. Ele conseguir produzir mais numa área cada vez menor. Exatamente. E tem outro fator que está entrando agora no mercado, né? Com o RenovaBio, muitas usinas ou fornecedores ganham pontos de CBIOS, né? Por deixar de emitir CO2. E quando você coloca um sistema de irrigação, você produz mais cana, com isso você produz mais etanol e reduz o seu custo de produção. Quando você tem esse aumento desses 3 fatores, maior é a sua pontuação no RenovaBio. Então, ou seja, você tem mais CBIOS. Isso é interessante para o fornecedor, é interessante para a indústria também, né, no caso da usina, porque ela acaba recebendo bonificações ou até mesmo benefícios na parte de financiamento, esses assuntos. E olha, a pergunta que eu quero fazer para você agora vale 1 milhão. Essa irrigação por gotejamento é cara? Olha, eu falo que caro é aquilo que não se paga. O investimento, o CAPEX, ele está aproximadamente entre 18 a 20 mil reais por hectare. Só que a gente está observando que o payback, ou seja, o retorno, está sendo em 3 anos, 3 anos e meio. Isso estou considerando os preços históricos, não estou nem considerando a alta de preços desse ano. Então, pensa assim, numa tecnologia que você vai reformar seu canavial após 12 anos, e que mesmo quando você reforma, o sistema ele fica. Você vai trocar apenas os tubos gotejadores, que é 30% do seu investimento. Então, você tem uma tecnologia que você vai passar no mínimo com 12 anos e que se paga com 3 anos, ou seja, tem um bom tempo aí para ganhar dinheiro, eu não vejo como ela possa ser cara. Daniel, em 2050, os prognósticos indicam que haverá 10 bilhões de pessoas vivendo em nosso planeta e 20% menos terras cultiváveis por pessoa para produzir alimentos suficientes para a população mundial. Então, a gente conclui que reduzir o impacto da seca e das mudanças climáticas na produção de alimentos é necessário nos dias de hoje. A irrigação por gotejamento, ela é uma tendência na agricultura global? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Sim, eu acho que é uma tendência, sim, pelos efeitos que você falou. Há necessidade muito grande de a gente verticalizar a produtividade, ou seja, aumentar a produção por unidade diária. E para isso, faz fundamental uma irrigação. Não tem mais como voltar atrás. Eu lembro que antigamente, né, alguns anos, eu já estou um tempo no setor, né, e no começo da minha carreira no setor sucroalcooleiro, setor de agricultura, na verdade, de modo geral, pouco se ouvia falar sobre irrigação. E agora, eu não observo uma reunião técnica que não fale de irrigação. Então, a irrigação é uma realidade. Ela deixou de ser uma necessidade, agora ela é uma realidade. E para você aumentar a produtividade, vai precisar da irrigação. E não só de um sistema de irrigação, você precisa de um sistema de irrigação que consiga conservar água. Porque
A água é um bem finito, né? Você não pode ir gastando bem como quer, né? Então, vai precisar de um sistema de irrigação que seja consciente, que economize água. Então, realmente é uma necessidade e o gotejamento ele veio para cumprir essa necessidade, né? Até mesmo por causa da história, como foi criado o gotejamento. O gotejamento ele teve origem em Israel. E a gente vai pegar os dados do país Israel, né? É um país agrícola, eles têm uma unidade agrícola muito grande, né? E do país, 60% é deserto, que é o deserto de Negev. Nessa região agrícola, quando chove bem, chove 20 milímetros. No norte chove em torno de 600 milímetros, né? E quanto mais ao sul vai diminuindo essa irrigação, vai diminuindo essa pluviometria, né? E chove 20 milímetros. Israel, ela não tem água, tanto que para consumo humano e até mesmo para irrigação, eles fazem a dessalinização da água do mar, que é um processo um pouco caro. Então, eles precisavam criar alguma tecnologia que se produzisse no deserto e que consumia pouca água, porque não tinha água. Então, foi daí que surgiu a tecnologia do gotejamento. Então, por isso que eu vejo o gotejamento como um futuro, que é uma tecnologia que irriga, faz produzir e consome pouca água. Muito bem. Olha, Daniel, muito obrigada, viu, por o seu tempo aqui no podcast Agrotalk, trazendo todas essas informações, essas dicas para o produtor rural brasileiro que está conectado aqui com a gente a esse podcast. Eu espero rever você outras vezes aqui, você é nosso convidado para voltar trazendo aí novidades para a gente com relação aí à cana-de-açúcar. Muito obrigada. Ângela, eu que agradeço, foi um prazer muito grande esse bate-papo que nós tivemos agora. Até a próxima, então, Daniel. Até a próxima. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.